896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Parágrafo 1º. Se durante o adiamento algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no parágrafos 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4º. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Artigo 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel com o respectivo mandado de imissão na posse será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: inciso 1, invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Inciso 2, considerada ineficaz,
se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3. Resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Inciso 1. Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Inciso 2º. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Inciso 3. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. Seção 5. Da satisfação do crédito. Artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á, inciso 1, pela entrega do dinheiro. Inciso 2, pela adjudicação dos bens penhorados. Artigo 905. O juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral de seu crédito o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: inciso 1. A execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem por força da penhora cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Inciso 2º. Não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de penhora, levantamento de importância em dinheiro ou valores, ou de liberação de bens apreendidos. Artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Artigo 908. Havendo pluralidade de credores, os exequentes o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Parágrafo 1º. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, subrogam-se
sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Parágrafo 2º. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Artigo 909. Os exequentes formularão suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e apresentadas as razões, o juiz decidirá.